E para finalizarmos, pessoal, já está montado aqui o gabinete, computador, né? PC Gamer, placa Asus, fonte GameX, processador Ryzen 9, bem bacana, com a sua antenazinha Wi-Fi, todas as conexões aqui, e agora a gente vai ligar ele. Olha só, uma verdadeira árvore de Natal, como eu disse naquela época. Aí, ó, tudo colorido. Aqui também na frente. Eu posso controlar todas essas luzes pressionando o botão aqui de cima. Então basta pressionar que ele inteiro muda, ok? Consigo mudar a cor. Ó, desligado. Vou mudando essa cor aqui da frente, tá vendo? Com esse de cima. E vou mudando a cor de trás com esse botão aqui. Por isso que eu deixei ele por fora. O ideal não é nem isso. É isso aqui que eu vou mostrar agora para os senhores, aqui diretamente no na nossa tela, no nosso cockpit. Loguei, pessoal. Então, assim, vamos agora aqui abrir o nosso Armoury Crate. E ele aqui tem a opção de controlar aqueles LEDs todos. Por isso que fica por aqui. Mas olha só o que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui na cor verde. Coloquei na cor verde, mas não funcionou. Continua piscando tudo, cada um do seu jeito. Não deu certo. Vou colocar aqui na cor azul. Então vamos ver o que acontece. Não adiantou. O que acontece? Para que as controladoras obedeçam o Armoury Crate, você precisa pressionar e deixar fixo, seguro, o botão durante um tempo. Ó, 1, 2, 3. Vou fechar aqui as cortinas para que a gente tenha um pouco mais de escuridão e seja mais fácil de vocês verem. Pronto, com as cortinas fechadas a gente pode já ter uma ideia melhor de como que fica o efeito. Essas duas aqui de cima são fixas, depois para frente eu vou substituir, eu tirei daquela máquina antiga. Mas eu preciso mostrar aqui para vocês o seguinte. Pelo botão aqui de cima, a controladora é a do próprio gabinete, que vai fazer esse efeito. Então eu coloquei os ventiladores da frente, mais a própria lateral, na própria controladora que já vem com o gabinete, que desliga e a partir daí ele faz as suas opções. Nesse botão aqui de trás ficou a controladora do Aura, que controla o próprio Aura e o ventiladorzinho daqui, e depois os dois de cima que eu vou substituir. Ok? Então, por meio desse daqui, eu controlo. Então aqui a gente está trocando de cores ali, e aqui a gente está, vou deixar também num que fica alterando a cor, a gente está aqui nesse que está trocando de cor aqui também. Beleza. Mas eu quero controlar aqui pelo computador. E não está surtindo efeito. Vou botar aqui um amarelo. Não precisa clicar no OK não, que ele já vai direto. Mas esse amarelo não veio para cá. Por quê? Porque você precisa pressionar o botão da controladora e deixar pressionado durante um tempo para que ele diga que não é a controladora mais que está operando, que ele vai receber ordens. Então eu vou pressionar esse daqui da frente e deixar pressionado. Olha só, ele piscou e agora está obedecendo o da controladora de trás. Por quê? Porque eu coloquei essa controladora da frente conectada na do Aura. Então, um está em cascata com o outro. Se eu vier aqui agora e trocar o botão do Aura, olha só como que ele já muda tudo. Por isso eu deixei também com o botão externo. Porque se eu quiser, eu tenho como controlar tudo daqui. Olha como que fica bacana. E aqui desliga. E tenho os demais controles. Tudo por aqui.
várias opções. Ok? Mas eu vou lá voltar para ver se o controlador daqui da própria placa-mãe resolve isso. Vamos mudar aqui. Vamos botar agora o azul. A gente chega lá no azul e... cadê o azul? Nada de azul. Por quê? Porque da mesma forma que eu pressionei direto o botão da controladora da frente para que ela passasse a obedecer a controladora de trás, por estar em cascata, ou seja, ela passa a obedecer a ordem, eu tenho que fazer a mesma coisa quando o Aura, que é o do cooler, porque o do cooler vai passar a obedecer a ordem da placa-mãe. Então pressiono ele direto, e olha o que vai acontecer. Pronto, azul. Por que azul? Porque é a cor que eu tinha escolhido lá. Agora eu vou vir aqui e vou escolher o amarelo, por exemplo. Olha como o nosso gabinete já está com amarelo. Vou escolher agora o verde. Ele já está todo verde, ok? Eu não preciso mais pressionar o botão. Eu venho simplesmente aqui e escolho. Quero o vermelho. E o nosso gabinete está todo vermelho. E aqui, por esse Aura, eu tenho diversas opções. Eu posso controlar. Aqui só um detalhe, é que ele controla também a cor do mouse. Ele tem como controlar aqui a cor do mouse também, instalando o aplicativo corretamente aqui, configurando. Esse teclado ele não permite a opção externa, ele só permite o manual aqui, pressionando essa teclazinha daqui de cima. Ele não permite ser controlado, infelizmente. Ok? Então, deixo nesse verde que é mais suave, me é agradável. Então aqui eu tenho como optar por uma cor estática para lá ou vários tipos de configurações. Arco-íris, por exemplo, olha. Ele já começa a mudar. Por que optar por lá ao invés de deixar controlado no botão? Porque aqui eu tenho essa opção que é o Aura Creator. O Aura Creator ele é um programa da ASUS, para a placa-mãe ASUS, que vai permitir eu criar uma sequência, como se estivesse fazendo uma edição de um vídeo. Uma sequência muito bacana, em que eu posso usar diversos recursos e diversas ordens. Eu posso trazer o objeto para cá, por exemplo. Vou definir a camada, coloco esse objeto aqui na camada, e aqui eu determino qual efeito que eu vou escolher. Eu quero, por exemplo, arco-íris. Eu puxo ele para cá e coloco o arco-íris aqui nessa faixa. Depois eu quero um outro recurso, defino ali camada e quero que essa outra layer, né, esse outro componente, seja, por exemplo, com maré. Puxo para cá e eu posso definir em que momentos isso vai acontecer para cada uma das saídas, ou seja, a luz da própria placa-mãe ou dessas fitas, né, que são controladas. Posso colocar para poder seguir uma música, por exemplo. Ok? Então eu posso eliminar esse daqui e colocar para que siga uma música direto aqui. Então ele vai sempre obedecer ao som que vai estar escutando, vai bater o LED de acordo com o que estiver no som. Isso é legal. Então, são opções muito interessantes. Vocês podem explorar à vontade. Não vou salvar. E aqui a gente tem também no próprio Aura Sync algumas coisas que já vêm de fábrica, programada. Luz estroboscópica, ciclo de cor. Isso, noite estrelada, também música, né? Qual o estilo que ele vai obedecer. E temos esse Smart aqui que é legal. Ele pode definir a cor que vai aparecer de acordo com a temperatura da CPU. Então, até 40 graus fica verde, de 40 a 70 aqui fica amarelo e acima de 70 fica vermelho. Isso é algo interessante para alguns tipos de casos. Então, vocês podem optar a utilizar por aqui pelo Aura. Vou colocar aqui, ó, ciclo de cor. Ok, como é que ele ficou? Ele está alterando essa cor de uma forma muito suave.
Se eu colocar noite estrelada aqui e colocar a velocidade rápida, eu posso alterar também aqui vários tipos. Vou deixar nesse daqui que é mais variável. E olha só, fica aquilo como eu tinha dito no início da construção desse vídeo, né? Que vai ficar como uma árvore de Natal, bem colorida. Só falta aqui o festão e as bolinhas. E devem estar perguntando, e as memórias? As memórias não sincronizam ali. De fato, pessoal, existe uma certa incompatibilidade entre o software da Corsair com a ASUS. Eventualmente é possível colocar ele para funcionar junto com a ASUS, mas já tenho pesquisado muito na internet e descobri que é bem complexo e ele tem meio que vida própria, vontade própria. Na maioria dos casos não funciona, a ser controlado aqui pelo AuraSync. Então qual é a opção que a gente tem? Utilizar esse programa aqui, o iQ, que é o próprio software da Corsair, e aqui nele você definir como que será o efeito que você vai aplicar. Ele possui vários recursos, né, de amostragens. O plugin aqui para conectar na ASUS está instalado, não funciona. É meio bizarro, mas tudo bem, né? Não tem muito o que fazer com isso. E aqui nesse sistema a gente pode escolher em mural, dispositivos. Ele conseguiu detectar os 4 módulos de memória, ele está com um efeito que a gente pode configurar aqui, de acordo com o que desejar. Mas a gente pode clicar nele próprio e vir aqui em efeitos de iluminação. O que a gente colocar aqui como efeito de iluminação, ele vai obedecer lá. Então, por exemplo, quero essa pré-definição aqui. Deixa eu apagar essa aqui, vou alterar que já existe. Quero essa pré-definição aqui. Escolho qual que eu quero colocar, a velocidade, e aqui eu tenho um exemplo. Como que vai ser? Vou colocar ondas de cor. Cores aleatórias, velocidade mais lento, mais rápido. Então aqui é um exemplo que ele vai colocar. Ok? E a gente vem aqui e vê que realmente ele passou a obedecer o que está lá. É uma onda de cor. Ela passa e apaga, de acordo com o que se quiser. Aí tem outros efeitos que você pode definir. Letreiro digital. Como que seria isso daqui? Olha só, as várias cores mudando ali. Vou colocar mais rápido aqui, que lá vai ficar mais interessante para se ver. Olha aqui como que é o letreiro digital. Ele fica aí como se fosse um letreiro, né? Os piscares de um letreiro. Pulso de cor, deslocamento. O bom é que aqui ele mostra um pouco desse exemplo. Deslocamento com cores aleatórias. Vamos botar rápido também e vamos ver como é que ele vai ficar. Se eu tiver que colocar cor variável, eu vou escolher uma cor, um brilho semelhante a esse que está nesse padrão que eu escolhi e pronto. Se eu colocar uma cor fixa é fácil, só ir lá e definir cor fixa. Se eu quiser colocar um verde, por exemplo, um azul, vou escolher o azul, que fica uma cor mais bacana de se optar aqui na... Olha só, a temperatura também aqui você pode escolher a temperatura que vai estar, o sensor, qual o sensor, se é a placa-mãe, se é o processador, se é o processador gráfico, se é a própria memória ou se é a placa de vídeo. Então vou usar esse daqui agora, só para a gente ver quanto que está a temperatura do nosso processador. Verde, amarelo ou vermelho? Provavelmente vai estar entre verde e amarelo, porque para chegar no vermelho ele teria que aquecer muito, né? E quase não está sendo usado agora. Temos aqui sequencial, visor. Então muita coisa pode ser escolhida aqui, personalizado. Você pode escolher gradiente, sólido, olha só. Vai escolher aqui o sólido. Vou escolher esse azul aqui, mais forte. Quero 0 aqui, para ficar um azul puro.
Pronto. Está definido um azul puro. Vamos lá. E a gente tem o que ali? O azul puro. Ok? Isso a gente consegue definir do jeito que quiser. Vamos escolher aqui, ó, esse gradiente para deixar fixo lá. E vamos escolher... Ó, link de iluminação, espectro, onda de cor. Aqui, acho que essa onda de cor de cima para baixo tá bacana. Cores aleatórias. Vamos lá. Vamos ver como que vai ficar. Olha só. Bem legal, né? Então tem várias opções, pessoal. Então é isso, pessoal. Concluímos hoje toda essa jornada, desde o problema que aconteceu na máquina, aquela ali embaixo, aquela ali, ó, do lado de cá que está ali dentro, que parou e hoje em dia está sendo usada como um servidorzinho de arquivos, porque se parar não tem problema, é só tirar os discos que estão lá e colocar nessa aqui de volta. Ela sincroniza também com a nuvem, por enquanto com aquele jeitinho de diminuir a frequência deu resultado. Acompanhem lá no vídeo se você tiver algum problema, pode ser que isso sirva. Essa nossa daqui é uma máquina bem robusta e bem moderna, com basicamente muito do que se tem de melhor na atualidade da computação, e ela está pronta, funcional e espetacular. Depois, para frente, eu vou mostrar uns gráficos comparativos, alguns benchmarks, que vocês possam avaliar. Realmente surpreendeu a qualidade. E aqui atrás, onde estão esses cabos aqui, depois eu vou fazer um caixote de madeira pequeno para fechar ele aqui por cima e por trás, para que fique oculto. Claro que o lado de cá tem que deixar aberto para que o ar possa circular. Isso também é importante, que eu falei na época da montagem, o fluxo do ar. O fluxo do ar aqui, ele entra por cima, então entra o ar fresco por cima, entra por trás, então entra o ar fresco por trás, e aqui ele entra por baixo, então todo o ar fresco está entrando, e ele sai pela frente. Então essa foi a diagramação que eu fiz. Você poderia fazer ao contrário, colocar entrando pela frente e saindo pelos demais? Poderia, mas eu optei assim por quê? Porque vai estar sempre entrando o ar fresco e aqui apenas sai, nessa grande área, o ar já quente. Se eu colocasse empurrando o ar daqui para lá, o ar fresco ia passar pela estrutura aqui, que já vai estar quente pelo radiador, e ia circular ar quente aqui dentro. Então isso tudo é preciso ser avaliado na ocasião, tá? Se eu jogo o ar quente para dentro, eu vou sobrecarregar de calor, mesmo que eu puxe o ar fresco por cima e por trás. Então, preferi jogar o ar fresco para dentro, fora do radiador, e agora ele sai. Um outro detalhe é o seguinte, pessoal, é importante sempre deixar fechado e não aberto, porque primeiro, diminui a quantidade de poeira que vai entrar na máquina, e segundo, porque você gera o fluxo de ar. Se você não tem isso daqui fechado, a pressão desses ventiladores de cima e de baixo e a própria ventilação da fonte, ela se perde, porque ela vai estar saindo aqui por esse buraco que vai estar aqui. E esse daqui vai estar só refrigerando o radiador. Ele vai ser útil, vai funcionar adequadamente com o radiador, mas não vai gerar esse fluxo de ar, essa pressão de ar. E isso faz com que outros componentes, como os próprios radiadores da alimentação, a própria placa de memória e a própria placa de vídeo, elas aqueçam mais. Então o ideal é estar fechado para que o ar ele seja canalizado. Então o ar que está sendo jogado para dentro aqui, ele sai por aqui. O ar que está sendo jogado para dentro aqui, ele vai pegar esse fluxo e virar para cá. O ar da fonte, ele vai pegar esse fluxo e vai subir para cá. Se você abre, ele vai buscar o caminho mais fácil. Então o ar que está aqui já sai por aqui, já sai por aqui e acaba que não tira o calor daquela parte de lá. Então prestem sempre atenção nisso, tomem cuidado e deixem as suas máquinas fechadas, ok? Mas claro, se não tiver as ventilações, obviamente ela não se refrigerará. É necessário colocar a quantidade de ventoinhas boas.
Depois para frente eu vou substituir essas duas ventoinhas aqui para ser do mesmo modelo que essa de trás, dessa mesma marca, XPG, para que ela possa também ser controlada. Então nosso vídeo foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, seu dedinho para cima, seu like, se inscreva, compartilhe, marque seu sininho para estar sempre acompanhando as nossas novidades e muito obrigado, um abraço e até lá!